sempre fã, né, de artes marciais, filmes, aquelas lutas e tudo mais. Eu resolvi um dia pedir pro meu pai e falar, ó, tô querendo praticar um esporte, uma arte marcial, o senhor me leva em tal lugar? E passou uns dias, ele chegou, olha, tem um professor lá do Educa Mais, lá, ele falou, ele tá dando aula na parte da noite ali, você quer lá ver? Na hora, topei, a gente vai lá amanhã. Segunda-feira, chegamos aqui, pessoal treinando, um monte de gente ali, treinando e tudo mais. Falei, poxa, aquilo é uma coisa maravilhosa pra mim. Apaixonei logo de começo. Falei, quero isso aqui pra mim. Dia seguinte, eu comecei a treinar já. Eu comecei a fazer com 8 anos e eu comecei porque minha mãe me colocou. Eu já vi, quando a gente morava em São José, eu já via assim, o pessoal fazendo projeto nos bairros, tudo. Aí eu sempre quis fazer. Só que aí chegou aqui em Jacareí, ela queria ficar me colocando em jazz, em dança, aí não era o que eu queria. Aí teve um dia que a gente passamos na frente da Secretaria de Educação e eu vi o mestre dando aula. Eu comecei a ouvir os quiai, os gritos que a gente dá aqui, sabe? Aí eu falei assim, mãe, eu acho que tá tendo luta ali, dentro da academia. Ela me levou lá e o mestre estava dando aula lá. Aí minha mãe conversou com ele e foi quando eu comecei. A gente, quando moleque, né, gostava muito dos filmes de artes marciais. Acho que isso motivou a gente a estar procurando. E o Taekwondo, para mim, surgiu em 1985, quando eu conheci também aqui, quando o Taekwondo veio para Jacareí, em 1985, com o professor José Alberto, hoje mestre também. E eu entrei na academia, fui o 7º aluno, tinha 6 alunos na época, eu fui o 7º. Entrei mais por curiosidade, para saber como é que era o Taekwondo, porque eu já tinha praticado outras artes marciais, como o judô, a capoeira, né? E resolvi experimentar o Taekwondo, curiosidade. Acabei me identificando, gostei do Taekwondo e hoje já tenho o quê? 32 anos que estou praticando Taekwondo. Quando dei por mim, estou ensinando, passando um pouquinho do que eu aprendi. Eu era muito arteira e o mestre me colocava de castigo, era uma coisa que eu não tinha em casa, castigo, essas coisas, sabe? E ele foi um segundo pai para mim, assim, no Taekwondo. Foi onde eu tive a maior disciplina, assim, da minha infância. E muda mesmo a vida de qualquer um, se esforçar mesmo, no Taekwondo, gostar, muda. Esse projeto começou no ano de 2000, começou nos bairros. O primeiro bairro que foi beneficiado foi o Parque Meia Lua, porque na época era um bairro de risco, então a gente via as crianças perambulando pela rua. Então eu idealizei esse projeto no bairro, para que depois do período escolar eles fizessem um esporte educativo que é o judô. Minha mãe tinha interesse pelo judô e ela pediu para mim fazer. Aí eu comecei e na primeira aula eu fui indo bem, até que eu me interessei e continuei. Aí foi que a minha amiga, a Rafaela, me apresentou onde que era, eu comecei a vir. Aí cada treino, que nem a Ceci fala, que cada treino eu venho me destacando e eu já fui em vários campeonatos também. Eu prefiro continuar a minha carreira, porque que nem eu falei, eu quero honrar minha academia, então eu vou continuar nisso. Eu iniciei o judô com 12 anos, 11 a 12 anos, e perdi meu pai e minha mãe muito cedo. E ficou só eu e minhas 2 irmãs. Então, aí eu não tinha como estudar e fazer o trabalho, né? Então, aí foi um professor de Tokuzo Terazaki, do Suzano, que me idealizou esse caminho. Olha, que eu vou dar uma alimentação na sua casa e você vai estudar e praticar o judô. Aí iniciei a prática do judô. Como eu sempre trabalhei, nunca usei o Taekwondo assim como um meio de vida. Eu sempre trabalhei, tanto hoje estou aposentado, né? Me aposentei e mantive sempre paralelo o treinamento Taekwondo. E isso, como foi muito gratificante, foi uma coisa assim muito bacana, a vontade de ensinar veio junto com, sei lá, com tudo isso. A gente começou a ensinar, comecei a ensinar um, comecei a ensinar outro, pessoas vinham procurar e os resultados foram sendo muito positivos, principalmente com as crianças, principalmente com os adolescentes. E aí foi onde eu fui procurar um lugar para que eu pudesse fazer esse trabalho. Estando lá dentro com a gente, eles pedem mais aulas, eles chamam a gente, tem umas alunas que chamou eu no Facebook para dar aulas para elas que não tá no roteiro, vamos fazer alguma coisa, vamos dar aula pra gente no Parque da Cidade, vem ficar com a gente. Então já tira essas, que nem as meninas que já um pouquinho mais velhas, tira elas desse mundo, né, que esse mundo oferece para elas hoje em dia.
E no taekwondo, lá, pra eles, estão tirando eles totalmente desse mundo, esse mundo errado, porque é uma coisa que eles gostam agora, né? Tem aluno que não fala que não vai desistir, que vai continuar, que quer ir pra campeonato. Tem uns que falam assim, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou aprender, eu quero ser igual a você, eu quero ter faixa preta também, é muito gostoso ouvir isso. Quando comecei a levar para os bairros, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer isso, hoje como estou mais tranquilo, estou aposentado, então eu tenho condições e tempo para fazer isso. E tem algumas instituições aí que me ajudam nisso. No caso da Estação Fênix, por exemplo, no Rio Comprido, que nós estamos fazendo um trabalho, começando um trabalho lá agora, junto à comunidade de lá. A gente tem na Vila Zezé também um projeto da Guarda, até que é Semeadores da Paz, onde também estão começando a fazer um trabalho junto com eles lá, com a criançada da comunidade. O taekwondo, além de me ensinar muita coisa, ele ensinou principalmente a perseverança, em seguir aquilo que você quer e ir até o final por aquilo, mesmo que às vezes parece que seja impossível aquilo, não desistir daquilo, e tentando, em pouco, caminhando e chegar lá. A disciplina, o que a gente aprende aqui, a gente leva para fora. A nossa luta, né, a gente brinca, a nossa luta não é aqui dentro, não é um tatame, é lá fora na vida. Contra tudo de mal que aparece pra gente, é de encarar aquilo. Nunca deixar também de ir atrás daquilo que a gente quer. Ele apoia a gente, dá força para encarar a vida lá fora. É muito mais do que uma arte marcial, no caso. Embora, que você falou, é um esporte individual, mas quando estão lutando dentro do tatame, dentro ali da quadra, um contra o outro, é individual. Mas existe todo, por trás disso, existe todo o companheirismo, uma torcida, uma ajuda, que eles ajudam, um ajuda o outro a competir, um vai torcer, tem aquela torcida pelo colega que está lá, ajuda nos treinos, porque precisa que um ajude o outro no treino, um motiva o outro, né? E tem essa parte da amizade, da interação de todos ali, que fazem com que vira uma equipe onde se ajudam, até mesmo quando a gente vai participar de algumas competições, muitos não têm recurso para pagar as inscrições. Junta todo mundo se junta, um ajuda o outro, dessa vez eu vou te ajudar, depois na outra você me ajuda, então vira uma equipe. É isso que faz o taekwondo ser assim, essa união, essa amizade que eles arrumam dentro do dojan e levam isso pro resto da vida, porque tem muitos aqui que saem daqui, param de treinar por vários motivos, né? E continua a amizade pro resto da vida. Como todos dizem, as grandes judocas vêm do município mais fechado. Aqui, como a gente mora no município Parque Meia Lua, né? É meio difícil as coisas por lá. Eu já passei por bastante coisa, por causa que meu pai ele fumava, bebia, mas glória a Deus ele parou. Eu passei por muita coisa, sofri bastante, mas por isso que eu amo minha família. São elas que estão sempre me apoiando em tudo. E agora eu vou mudar para Lagoa, né? Porque infelizmente as condições de casa não tá boa, então eu tento ajudar minha mãe o máximo possível. Aí eu vou para outro lugar agora, que é a Lagoa Azul, e vou para lá tentar ajudar ela. O judô é um novo caminho, porque eles estão fazendo o que gostam. Eles, dentro das aulas, eles são obedientes, prestam bastante atenção, obedecem aos professores, monitores. Então, a gente vê isso a gente fica contente, porque a gente está trilhando ele num caminho do bem, levando ele da droga, das más companhias. Porque eu acho que esporte muda o comportamento da pessoa em qualquer jeito. Porque tem bastante gente arteiro que faz arte e o judô ele te muda. Ele faz você se sentir uma pessoa especial. Tanta gente que sofre bullying, entra no judô, não acontece mais aquilo. Então eu acho que quem quer entrar no judô é bom também, porque você consegue o que você quer. Esporte também é para você ter alguma coisa na vida, mas se você estudar, você também consegue. Há 6 anos atrás, eu não pensava o que eu queria no futuro. Não sabia o que eu queria. Eu pensava, um dia eu vou ter alguma coisa para fazer, eu não sabia o que era. Aí eu decidi, eu comecei a praticar o esporte, comecei a gostar, me identificar com aquilo. Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Se eu quero poder entrar numa área, é essa área aqui. Tanto que hoje o taekwondo ele me deu sonhos, ele me deu objetivos. Não chegar a um pódio um dia, uma Olimpíadas, mas poder transformar a vida de algumas pessoas da forma que ela transformou a minha. O taekwondo pra mim hoje é tudo, assim. E transformou muito a minha vida, porque tipo, era muito difícil, sabe, no começo da minha adolescência. E tipo, o taekwondo foi na onde eu, tipo,
abrir minha mente, sabe? É tudo, taekwondo é tudo na minha vida mesmo. Hoje é tudo. Eu acho que para mim, né, para mim o esporte foi muito, muito importante na minha vida. E hoje o esporte para a criançada também é muito bom, porque hoje a gente precisa que a criançada participe, a criançada saia da rua, a criançada deixa até de ficar muito tempo nos videogames, né, precisa de uma atividade. Antigamente nossos pais tinham atividade natural, corria, subia, corria, hoje a criançada não tem mais isso. Então, dentro do dojan, de uma academia, a gente tem às vezes condições de trazer um pouquinho toda essa atividade para essa criançada. O esporte, seja ele qual for, arte marcial qualquer uma, todas são boas, todas são excelentes. Qualquer esporte hoje, qualquer atividade física hoje voltada para a criança, para eles treinarem, para o adolescente, traz ótimos resultados. É muito importante, tanto na saúde mental, como nos benefícios mental, benefício físico para eles. Isso vai levar isso para o resto da vida deles. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Essas crianças são meu destino da juventude, me deixa bastante jovem, porque é gostoso, é tão gratificante lidar com eles. Você nem possa imaginar, porque o judô, o carinho que ele tem, quer dizer, por mim, entende? Pela outra professora Flávia e os monitores. Então a gente fica contente com isso, entende? E as mães sempre estão colaborando, cooperando, entende? Estamos junto com eles nas aulas que eu autorizo, para ele ver o que está fazendo para o filho deles, o bem. Logo no início da minha lesão, eu escutei de uma assistente social lá de São José, e ela falou que a gente não olha para o deficiente. Você não tem a minha idade, eu tenho 40 anos, então talvez você tenha ouvido isso, mas eu ouvia muito isso da minha mãe, da minha avó. Quando saía aqui para a rua, tinha o Tinguera, que ficava na esquina lá perto do Bradesco. E, por exemplo, você passava, olhava para ele, a minha avó falava, não olha que é feio. E aí, daí essa assistente social me explicou que a sociedade foi deixando de olhar para o deficiente por isso, porque era feio olhar. É feio reparar. Hoje em dia é diferente. Ontem eu estive numa escola em Caçapava e a professora estava falando que a classe, antigamente, ela falou, antigamente é 6, 7 anos atrás, existia uma classe só para crianças com deficiência. Olha que estranho, esses meninos eram cada vez mais excluídos, né? Ele falou, eles só encontravam com os amiguinhos na hora do intervalo. E ela falou, às vezes na minha escola aqui tinha 3 deficientes só, então eles ficavam a aula inteira, os 3 sozinhos. Quando eles iam para o intervalo, era um alienígena, né? O esporte ele tem o poder de transformar a vida das pessoas, né? E aqui está uma prova viva disso, né? Uma pessoa que lutou a vida inteira, né? Que sempre buscou essa independência, né? Ele sempre foi uma pessoa independente, ele era comerciante, sempre pelas ruas da cidade, vendendo seus salgadinhos, nas feiras. Ele já era uma pessoa conhecida na cidade. Eu lembro que tinha um piano, mas eu nunca dirigi. Tudo começou quando eu já trabalhava com esporte para pessoas com deficiência e até então tinha voltado para Jacareí profissionalmente para desenvolver algumas tarefas profissionais minhas. Mas meu sonho sempre foi voltar a trabalhar com pessoas com deficiência. E eu via ele pela rua, andando, vendendo salgadinhos, enfim. E aí um dia ele na frente da minha casa, um vizinho trocando o pneu da cadeira de rodas dele, foi a oportunidade que eu tive de convidá-lo para o esporte. E ele prontamente aceitou. Na hora ele falou, você tá doido? Você tá maluco? Como que eu, um tetraplégico, vou poder fazer algum esporte? Rapidamente eu expliquei para ele o que era a modalidade, falei, um dia eu volto te procurar. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele falou, me deram aquele cara lá, não vai voltar não. E até que um dia eu fiz a ligação para ele e a gente iniciou o trabalho. Eles foram até a CEPAC
né, um lugar que a gente treinava. E eu ficava olhando as pessoas rolar as bolinhas lá de jornal, né? Que a gente não tinha um material próprio para desenvolver esse tipo de esporte. E eu ficava olhando as pessoas, aí comecei a pegar as bolinhas, pegava uma bolinha aqui, pegava uma bolinha ali, e aí, ó, você vai ser o calheiro do você vai ser o calheiro do Toy, vamos ver o que você pode fazer. E eu me interessei, gostei da modalidade e me interessei e fui ser o calheiro do menino aí. Estamos juntos há 11 anos. E aí tá aí, né? Hoje ele conseguindo se desenvolver, né? Hoje ele num clube de ponta na bocha, né? Com várias conquistas, né? Hoje uma referência mundial no esporte. Orgulho muito grande para a cidade. Brazil, in their first ever BC4 final, were looking to get off to a flyer in end one and did just that, going 3-0 up as the crowd urged them on. And it was Brazil who took 2 points and the match. The hosts making BC3 mixed pairs history with a first goal. Evelyn de Oliveira, Antonio Leme and Ivani Suarez da Silva, not just Paralympians, but the best of the best in boccia. All the hard work paying off for Brazil, and a moment that the team and captain Antonio Leme will never, ever forget. Então, eu trabalhava em 2005 num hotel em Ubatuba, e eu trabalhava na Praia da Enseada e meu apartamento era na Praia do Sapé. Então, na volta do trabalho, eu tinha uma moto e estava chovendo demais, mas eu queria voltar para casa porque eu queria ainda pedalar um pouquinho para aproveitar o final do dia. Os amigos que trabalhavam comigo falaram, não volta, não vai ainda que está chovendo, mas sempre fui muito teimoso. E aí eu escorreguei, perdi o controle da moto quando eu passei por cima de um olho de gato, aqueles sinalizadores, né? Eu escorreguei, fui perdendo equilíbrio e pulei da moto para não me machucar, eu pulei num gramado e quebrei a coluna. Eu não conhecia nada de esporte adaptado, não tinha noção. E ainda estava na cama hospitalar, na casa dos meus pais, meu pai chegou com um jornal, falou, olha esse cara aqui. Era um cara que era tetracampeão da São Silvestre, na cadeira de corrida, assim. E hoje esse cara é meu amigo, tá? Eu fui conhecê-lo e a gente já correu muitas corridas juntos. Corremos a Maratona de Nova York juntos. Foi um cara que eu falei, puxa, eu quero ser que nem ele. Eu não consegui ser como atleta, mas me impulsionou. Daí eu comecei a buscar, descobri que existia assim, esporte adaptado, para todo tipo de deficiência existe. A gente tem um exemplo do Tó, aqui em Jacareí. O Tó é um cara que eu conhecia um tempão atrás, com uma vida totalmente... a vida dele estava perdida, bebia muito, e enfim. E o esporte transformou a vida dele, da família dele e em quem está em volta dele, né? Quantos meninos já não começaram a entrar na bocha no Brasil inteiro porque viram o Tó ganhando uma medalha de ouro na Paralimpíada, né? Então, o que o esporte significa para você? Mudou a minha vida. Mudou a sua vida. Demais. E você gosta, o que você sente quando você está jogando, quando você está praticando esporte? Muita emoção. Toda a conquista, tudo que ele ter chegado até o topo é uma, como que eu posso dizer, é um conjunto de vários fatores, né? Eu acredito que a família teve uma função importante na vida dele. Eu acho que as amizades dele realmente, eu acho que colaboraram para isso. Mas nada disso teria acontecido se ele não quisesse, né? Então ele buscou, ele sempre foi uma pessoa comprometida, uma pessoa
que lutava pelas coisas, proativa, né? Não ficava esperando as coisas no colo. Se você for pensar bem, nos anos 80, anos 90, as pessoas com deficiência ficavam trancadas dentro de casa, não é? Não estudavam, não trabalhavam e também não faziam esporte, não é? Ele não, ele foi além disso. E é isso, o esporte modificou a minha vida de um jeito que, se eu tivesse caído na cadeira de rodas e não tivesse conhecido o esporte, talvez eu estivesse ainda na casa dos meus pais, com uma mantinha em cima do joelho, sabe, tomando chá, assistindo sessão da tarde, completamente doente. E o esporte, ele evita que você fique doente, né? Ele evita que você fique depressivo, você conhece lugares, pessoas. Eu acho que não existe derrota no esporte, apesar de ser uma, né, quem ficou em primeiro, quem ficou em último. Mas a derrota que eu falo é a derrota da vida, não existe. Quem pratica esporte só ganha, ganha. E é por isso que eu acho que o esporte é mais do que transformador, ele é fundamental na vida de qualquer pessoa. E na pessoa com deficiência, eu acho que porque é um grupo da sociedade com menos oportunidade. Não fazendo vitimismo, porque eu detesto isso. Mas é que a gente tem menos oportunidade, a gente tem lugares que a gente não consegue acessar porque a arquitetura não permite, né? Mas se eu pudesse dar uma dica para toda pessoa com deficiência, seja a deficiência que for, porque eu conheço pessoas com todo tipo de deficiência, em todo tipo de esporte. Então, se fosse para dar uma dica, vá atrás, se permita fazer, se permita experimentar, porque o esporte é um novo horizonte. Não é algo novo. Eu tinha esperado de fazer algo novo. Aí apareceu esse homem aí da minha vida. Aí mudou a minha vida. E você é feliz hoje? Demais. Se eu tivesse que deixar um recado, eu gostaria de deixar para o poder público. Que acredite, que dê oportunidade, seja na bocha, seja na natação. Às vezes, quando a gente fala de esporte adaptado, pensa, né, logo em números, o poder público olha muito para número, quantas pessoas eu vou atender. A gente tem 20% da população brasileira com alguma deficiência, então, é gente pra caramba. Se Jacareí, sei lá, tem 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, você pensa que 20% dessa população tem alguma deficiência. Essas pessoas pagam imposto como todo mundo paga. Essas pessoas têm direito de fazer esporte como todo mundo tem. Seja numa praça, né, num polo esportivo ou dentro de um clube. Então, eu acho que o poder público podia olhar com mais carinho, porque essas pessoas também votam, né? E essas pessoas precisam. A pessoa que pratica esporte, ela vai menos no SUS, ela ocupa menos o espaço no SUS, na UPA, no postinho de saúde. E a coisa mais cara que o poder público gasta hoje é com saúde. É muito mais fácil você dar uma oportunidade, uma bola, do que um leito. O rugby em Jacareí começou em 2003, por iniciativa de um projeto social da equipe de São José, que tinha a proposta de levar o rugby para a periferia da cidade e de São José. E um dos atletas da equipe do São José fazia faculdade na Univap de Jacareí e quis implantar dentro do colégio da Univap, para que desenvolvesse as atividades junto aos alunos da escola. Então iniciou em 2003 e essa atividade começou a ter uma proporção dentro da sociedade, dentro de Jacareí. Porém, como era um local privado que era desenvolvido as atividades, não podia pessoas da comunidade participar das atividades, era restrito a alunos da Univap. E aí se teve a necessidade de ir para um local público para que pudesse desenvolver essas atividades. E aí deu um pouco o início das atividades do rugby em Jacareí. Eu estudava numa escola com meu amigo, Ariel. Aí o primo dele já tinha falado sobre rugby, só que eu nunca tinha nem imaginado que era isso. Aí um dia o meu treinador, o Júlio, que é até hoje,
foi na escola e fez uma palestra sobre o rugby, apresentou pra gente, porque até então eu não sabia o que era. Nunca nem tinha visto uma bola, nada. Aí eu fui no treino e gostei. Primeira semana eu achei duro, porque contato, eu não sabia nem o que era aquilo. Pra mim era futebol americano, depois que eu descobri que aquilo era rugby e tô até hoje. Eu descobri o rugby através do meu filho. Eu tenho um filho de 17 anos, que ele é capitão do time do M17. E já tem 3 anos que ele treina, mais ou menos. Ele começou a treinar e foi justamente na época que eu entrei em depressão, né? E desde então ele vem me chamando, e eu acabei não querendo vir, até por outras coisas, né, que veio junto com a depressão, a síndrome do pânico, eu não saía de casa. E fui deixando, mas assim, sempre acompanhando, vendo a evolução dele. Aí o ano passado eu fui no torneio da cultura inglesa e um dos treinadores, o Arthur Mota, acabou me convidando e eu decidi em fevereiro, quando voltou, né, as atividades, eu decidi vir junto. E aí me apaixonei. E querendo ou não, o rugby meio que mudou a minha vida. Porque eu gostava muito de andar pra rua, conheci bastante amigo que não era bom caminho. Aí eu comecei a pegar um amor pelo esporte, sabe? Porque o Júlio começava a me levar pra todo lado. Fazia eu ficar perto do rugby, sabe? E, era uma sensação muito boa, sabe? De estar perto do rugby, viajar pra fora, ir para São Paulo, era criançada, a gente jogava festival. E a partir desde 2003, então, começou a se tomar uma proporção, começou com uma categoria de base, com categorias de menores de 14 anos. No ano seguinte, essa categoria virou categoria M15, no ano seguinte, ela virou M16 e se deu a necessidade de fazer uma outra categoria M14. E assim foi se desenvolvendo o rugby, que hoje, 14 anos depois, atende aproximadamente 300 atletas em Jacareí, que vão desde dos menores de 6 anos até a categoria principal. Isso! Força, força! Faz o try! A gente tem um cenário de diferentes casos de sucesso, onde a gente tem pessoas que vieram nos procurar para conhecer o rugby, ou por alguma dificuldade, ou por alguma outra questão particular, e que através do esporte conseguiu se estruturar, conseguiu ter informação, conseguiu se desenvolver, não só como atleta, mas principalmente como pessoa, possibilitando e criando oportunidades para um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento estudantil e também, dentro do cenário esportivo, um desenvolvimento dentro do cenário esportivo, chegando a um cenário de seleção, a participar de Jogos Pan-Americanos, a estar em grupos de atletas olímpicos, a estar recebendo bolsas para viajar para o exterior, a estar competindo fora do país. Não imagino quem eu seria se eu não conhecesse o rugby, porque eu viajei e saí para fora do país já, morei 6 meses na Nova Zelândia, porque eu ganhei um intercâmbio da seleção brasileira e fui ano passado, em março. Conheci outros vários países também que sem o rugby com certeza eu não conheceria. Está me tirando da depressão, como eu te falei, ainda tem algumas questões, às vezes umas crises, mas eu me supero a cada dia. E é o que está me dando força, fora, lógico, a família, meus filhos, as meninas. Aqui é uma família realmente, Jacareí Rugby é uma... assim, não tem como você determinar de outra forma. Não tem como você falar que é outra coisa, não é um time, não é um clube, é uma família. Porque o rugby é um esporte de valores. Ele te ensina o amor, todo mundo sabe, mas ele te ajuda a saber o que é isso. No rugby tem integridade, humildade e o que eu mais gosto é a amizade, porque, como eu disse do meu primeiro amigo que começou a jogar rugby comigo, naquela categoria, desde quando a gente começou o quê? Começou 20 moleques para começar a jogar rugby com a gente. Só que até hoje, de todo esse tempo que passou, só nós dois continuamos. E antes, eu não gostava dele, só brigava com ele na escola, era criança e todo dia nem falava com ele. Hoje ele está aqui comigo, meu melhor amigo, Ariel. E é isso que o rugby me ensinou.
A gente não se falava, brigava muito mesmo. Você na escola, era um olhava pro outro, já saía na porrada. Nossa, o rugby mudou, me trouxe um irmão mesmo, nossa. Olha, velho, até toca, lembra, mano? Nossa, velho. Hoje, quando a gente vê todo esse trabalho, a gente fica muito satisfeito e na realidade mais motivado a continuar, porque a gente acredita que esse é um caso de sucesso e que a gente não pode parar de trabalhar. O rugby que me ensinou isso, tipo, ver que não é só as coisas fáceis que vale a pena, sabe? Você tem que se dedicar para conseguir o que você quer. Você se transforma realmente em outra pessoa, você fica uma pessoa muito mais, apesar da idade, apesar de qualquer outra questão, muito mais responsável, muito mais humana. Você trabalha em equipe aqui dentro e fora, é tudo junto, é todo mundo numa união só. Se um precisa aqui, vai todo mundo fazer, entendeu? Então, é isso. A minha história é essa. A depressão me trouxe para cá junto com meu filho e daqui eu não saio mais. Vamos, Vitória, vamos, Vitória! Passa a bola, Vitória, isso! Atrás, lembra? Tem que estar... Passa a bola, Lívia, passa a bola, Lívia! Olha, eu digo assim, falando por mim, a satisfação de estar trabalhando hoje com a juventude, com a criançada, é uma coisa muito legal. Eu trabalhei na área da segurança há muitos anos, na Guarda Civil. E a gente percebe muita vulnerabilidade que tem esses bairros. Eles não têm, às vezes, famílias, às vezes não têm condições de trazer para uma academia. Então, o que acontece? Eu pensava sempre comigo, se eu levar o taekwondo para chego num bairro, arranjo um local que pode, uma igreja, um pátio, de uma quadra, alguma coisa assim. E essa criançada começa a sair da rua, aquele tempo ocioso que eles têm, não fazer nada, vem praticar um esporte. Como eu gosto de taekwondo, eu levei o taekwondo para algum desses bairros e dá muito resultado. O resultado é positivo, porque os pais adoram. Os pais é uma coisa que tira a criançada da rua, eles vêm fazer uma arte marcial onde tem disciplina, né? E eles também se sentem importantes com aquilo ali, fazendo alguma coisa. Eles motivam eles a estarem estudando mais. Tudo melhora na vida deles, né? São esses os relatos dos pais que vêm falar com a gente sobre isso. E o taekwondo é meu sonho. Meu sonho é um dia poder dar aula, taekwondo, ter a minha academia, ter os meus alunos, ter isso aqui pra mim. Foi muito gratificante pra mim ter pegado a faixa preta para continuar essa história do mestre. Tipo, se um dia ele parar, eu quero continuar as mesmas coisas que ele passou pra mim, entendeu? Continuar tudo que ele me ensinou. O judô pra mim é minha vida, porque eu amo, não tem como falar, eu não consigo. Eu sinto tantas coisas que o judô é uma estrela pra mim. Eu amo ele. Não sei onde eu estaria se não fosse o rugby. Esse esporte eu posso falar pra você que foi a única coisa que me tirou do fundo do poço que eu tava, sozinha. E aqui eu encontrei muita gente, aqui eu encontrei muito apoio. Nesse esporte eu encontrei a vida de novo. Eu tenho ido muito mais longe com as minhas rodas do que eu sonhava em ir com as minhas pernas. Todo nós temos guarda no lugar de desistir. Igual eu. Nunca desisti. Onde eu cheguei. Eu vou me chegar mais grande. De Deus quiser. Um exemplo de empenho do nosso atleta paralímpico, medalhista de ouro de bossa adaptada das Paralimpíadas Rio 2016. Que momento bonito para a cidade, hein? Momento de muita emoção. Boa noite. Medalha eu conquistei o número. Bom, essa medalha eu conquistei com muita luta. Assim como foi o meu nascimento. Eu lutei para viver quando eu nasci. Medalha ao meu
aqui. E uma mensagem eu quero deixar aqui. Nós temos um sonho. Todos nós temos um sonho. Basta a gente acreditar e confiar. Basta a gente acreditar e confiar que ele se realizará. Eu como Jacaré. Eu amo vocês demais. Meu povo jacariense, eu amo vocês demais. Obrigado.